Você tem uma empresa ou criou um emprego para você mesmo? Se você vende errado, você também pode quebrar, né, um Sim. negócio. A ONU, ela contratou esse estudo há muitos anos atrás, porque ela queria entender exatamente isso, o que diferenciava empresas que prosperavam de empresas que faliam. Quando você tem meta, a sua equipe se compromete com ela e você alavanca e tem resultados melhores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Além do Horizonte. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que vive o empreendedorismo na prática, no dia a dia, junto com os empresários. E faz você enxergar dentro da sua empresa o que você precisa mexer. E eu já quero começar com uma pergunta, talvez que incomode um pouquinho. Você tem uma empresa ou criou um emprego para você mesmo? Carol, muito bem-vinda. Se apresente, por favor. Marilda, que prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade, pelo Imagina. espaço. É muito bom compactuar, né? Compartilhar de pessoas que estão no mesmo propósito, né? De ser agente de transformação positiva na vida das pessoas e nas histórias das empresas. Então, me sinto muito grata e honrada por estar aqui com você. E eu fico muito feliz de trazer uma pessoa com a experiência que você tem, que é a experiência de empresária mesmo, né? É isso mesmo. Você mentora empresas, você direciona empresários, né? Sabendo exatamente como que as coisas acontecem. Sim, Fala um pouquinho da sua experiência como empresária. Bom, vamos lá então. É muito interessante isso que você trouxe, porque uma coisa é você orientar, direcionar, mentorar, e outra coisa é você vivenciar, né? Hoje nós temos tanta informação em todos os lugares e nem todas as pessoas sabem profundamente determinados assuntos, né? Sim. Então, isso causa, no público, de uma forma geral, um excesso de consumo e talvez baixa aplicação. Concordo totalmente. Uma coisa é você... Eu, por exemplo, eu sendo sua cliente, eu vou e te faço uma pergunta relacionada a qualquer tipo de assunto, que se você viveu, você vai me responder com toda a segurança. Porque você já passou por aquilo ali. Sim. E se você não viveu? Sim. Você não vai ficar assim, talvez, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não? Sim. E eu sempre falo, eu gosto de gente que tem certeza naquilo que fala. E eu sinto em você, né, e na equipe, certeza no que fala. Sim. Eu entendo, eu vejo que vocês têm segurança naquilo que vocês falam. Vocês estão falando o que vocês vivem mesmo. Exatamente. Bom, vou me apresentar então, né, que nós já mudamos aqui um pouquinho do foco, a gente gosta bastante de conversar. Vai ter que fazer pamonha. Vamos lá. Para ficar o dia. Vamos lá. Bom, eu sou Caroline Mota, mais conhecida como Carol Mota, né? Sou publicitária por formação, Marilda. E sempre fui muito apaixonada por estudar, porque eu acreditava que a educação seria transformadora na minha vida, como foi realmente, né? Com certeza, sempre é. Sim, meus pais se separaram quando eu era criança e eu comecei a trabalhar muito jovem, com 11 anos de idade. Então, meu sonho era me formar, fazer um curso superior. E eu fiz faculdade de publicidade e propaganda e não parei por aí, né? Depois fui fazer especializações, fiz MBA em marketing, MBA em gestão empresarial, MBA em gestão de pessoas. E empreendo há 17 anos. Comecei a empreender de um jeito, assim, muito diferente, sabe? Conta. Por uma oportunidade. A oportunidade foi a seguinte: eu ia me casar, estava noiva, casa-compra, casamento marcado. O meu ex-noivo foi morar na nossa casa e decidiu que não queria mais manter um relacionamento comigo. Ele acabou, né, se envolvendo com uma vizinha que morava em frente à nossa casa e nós terminamos. Isso. Vizinha boa. Isso, foi ótimo para mim. E eu aí, esse imóvel foi vendido e eu investi no meu primeiro negócio, que foi uma agência de publicidade. Agora, olha, que pensa bem. maravilha, gente. Mas deu super certo, né? Eu também acho. Só que não. Porque esse negócio de só sucesso, de crescer, de dar muito certo na vida, é na que internet. A curva é só pra cima, né? Isso, então assim, foi muito doído, foi muito sofrido, né? Eu tava num momento de muita dor, apaixonada ali, com um sonho sendo desmoronando, né? Sim. E eu transformei aquilo numa força de montar a minha própria empresa. No entanto, eu não sabia nada.
de empresa. Eu só sabia vender. Você já tinha se formado? Sim, já tinha me formado, já estava fazendo especializações, tinha bons relacionamentos, né, na cidade onde eu morava, sempre trabalhei no comércio, sempre atuei em cargos de liderança. Ou seja, você já tinha várias características, né, várias coisas boas Sim. para empreender e Sim. mesmo assim me lasquei. Nós éramos 5 sócios, cada sócio cuidava de uma área da empresa, né? E, na verdade, essa empresa ela não era financeiramente viável, enfim. Foi muito sofrido, porque eu investi o dinheiro de um imóvel nessa empresa, que não deu certo. Eu não tinha conhecimento técnico, eu não tinha prática para empreender, eu só sabia vender. E nem essa sociedade... sempre só venda é resultado, né? Não. Muitas vezes não, porque se você vende errado, você também pode quebrar, né, um negócio. No meu caso, eu saí antes que a empresa quebrasse, né, eu não permaneci na sociedade, mas foi assim que eu comecei a empreender. E eu vejo que, de uma forma menos dolorosa, mas não tão distante, né, a forma como muitas pessoas empreendem no Brasil é assim. Elas... às vezes pedem demissão ou são demitidas do próprio trabalho, pegam ali um seguro-desemprego e falam, bom, agora eu vou empreender. Agora eu vou trabalhar por conta, vou ser meu próprio patrão. Isso, vou ficar rico, estou enriquecendo o meu patrão, né? Estou enriquecendo o patrão, vou enriquecer a minha agora. Amém, né? Amém. Alguém tem que começar, né? É o que a gente deseja para todo mundo, de fato, né? Sim. Mas a história não é tão bonitinha assim, né? Não, não é. E aí, depois dessa empresa, eu comecei a atuar na área de consultoria, né? Prestei consultoria para o Sebrae, no estado de Minas, durante muitos anos. Sempre focada na área de marketing. Montei uma empresa de consultoria em marketing e há cerca de 5 anos o Desafio Empreendedor se tornou meu negócio principal, né? Então, eu vim para o Paraná para expandir o Grupo Desafio para o estado, né? E aqui estou desde 2024. E depois que o desafio entrou na minha vida, eu alavanquei muito como empresária. Porque é o que você disse ali no início, nós não ensinamos aquilo que não aplicamos. Não é um trabalho professoral, sabe? Não é aquela relação assim, me ensina que eu vou ver se dá certo. Não, a gente ensina o que a gente aplica, pratica e que mais de 30 mil empresários no Brasil e no mundo já testaram e já aplicaram também. Eu acho isso maravilhoso, adoro. Uhum. Carol, quando um empresário procura vocês, que começa a fazer a mentoria, qual que é o maior grito? Qual que é a maior dor? O pedido de ajuda vem de onde? Bom, vamos lá, Marilda, essa pergunta é excelente. Primeiro, eu vou só alinhar um ponto com você que pode ser diferente para muitas pessoas também, essa questão de mentoria, né? Hoje no meu Instagram eu uso o @carolmotamentoria. A gente nem sempre tem os arrobas disponíveis ali, mas o desafio é um trabalho bem amplo, ele não é uma mentoria, né? Me explica essa diferença. Por quê? Sim. Eu às vezes vejo pessoas que dão essas coisas lá na internet, mas vai ficar com aulas restritas lá no Hotmart, nada contra, tá tudo bem. Sim, Só sim. que uma coisa, outra coisa, né? Sim, exatamente. O que vocês fazem é prático, Sim. é in loco. Sim, é um trabalho muito amplo. Então, nós usamos o termo trabalho, porque realmente é um trabalho prático, né? Que tem 3 frentes de atuação. A primeira frente é um trabalho em grupo, com a turma de empresários ali que está, né, sendo acompanhada por nós durante aquele período de 7 meses. Que eu gosto disso daí também, troca de experiências em setores diferentes, né? Sim. Porque sempre são setores diferentes, né? Sim, sim. Inclusive, quando um cliente nos contrata, ele garante exclusividade de segmento naquela turma. Então, o concorrente dele não pode participar. Então, nós temos ali esse trabalho em grupo, que acontece uma vez por mês durante 7 meses. Nesse trabalho, nós entramos com pouca teoria e muita prática. Inclusive, todos Dinâmicas, os né? encontros Já têm participei. dinâmicas. Achei muito Sim. legal. Por quê, Marilda? Porque o empresário, o ser humano, ele tem o hábito de repetir padrão de comportamento em ambiente lúdico. Como o nosso trabalho envolve gestão e comportamento, então a gente vê ali como que o empresário está fazendo no dia a dia dele. E o próprio empresário enxerga isso de uma forma mais leve. Ele mesmo começa a virar as chaves ali e perceber onde estão as Como se ele falhas, estivesse sabe? olhando para um espelho, né? Exato, exato. Então temos essa frente, depois nós temos a frente individual, que aí se fosse para a gente dar um nome, por exemplo, o trabalho em grupo seria um treinamento, mas é muito mais que isso. Né? O trabalho individual seria uma consultoria, mas por isso que eu falo trabalho, porque o trabalho envolve e tem que pôr a mão na massa mesmo. Empresário preguiçoso não pode ser cliente nosso. Porque se ele não praticar o TBC,
tirar o bumbum da cadeira, ótimo. Não vai funcionar. Uhum. Então, nesse trabalho na empresa dele, nós fazemos uma anamnese, um diagnóstico, um raio-x de todas as áreas da gestão e já desenhamos ali um plano de ação com ele. E todos os meses ele vai executar aquele plano de ação. Então, esse é um trabalho exclusivo que nós fazemos. Nós vamos dentro da empresa do cliente, entendemos a realidade dele e distribuímos isso. Diferente de uma mentoria que você vai acessar no Hotmart e vai ser igual para todos. Né? O nosso Sim. é personalizado. E ainda tem a parte de monitoramento, que acontece durante os 7 meses, todas as semanas, que é o acompanhamento desse trabalho com o empresário, para saber se o que nós alinhamos na reunião individual está funcionando, se precisa de algum ajuste e tudo mais. Se então, ele assim, consegue desenvolver, né? Ou alguém da empresa. Isso, se ele está precisando de algum apoio, como é que estão os resultados. Então, é como se nós nos tornássemos sócio desse cliente por um período de 7 meses. Mas um sócio ativo ali. Nós somos um funcionário muito barato para a empresa, porque a gente garante o resultado em contrato. Inclusive, se não der resultado... Devolvemos o dinheiro. Qual que é a maior dor quando um empresário vem para vocês? O que ele está chorando já que acontece? Legal. Marilda, existem dores comuns para públicos distintos, perfis e segmentos diferentes de negócios, né? O mais comum é assim, sinto que estou estagnado. Uhum. Sabe? Parece que no passado a minha empresa ia muito bem, as coisas davam muito certo e agora tá assim... adormecido, aquele empresário que está adormecido. Também recebemos alguns empresários reclamando de mão de obra. Mas eu acho que esse não é um problema muito comum. Será? Olha, acho que eu não há muito tempo eu não ouço empresas falarem, eu não tenho problema de pessoal. Mas acho que sempre houveram problemas, né? Sim. Problemas não, relacionamentos envolvem, né, ir ajeitando as coisas. Uhum. Mas eu acho que essa geração tá mais desafiadora para... É uma mudança muito grande que teve da minha geração para essa que está no mercado de trabalho. Com certeza existem 2 os gerações conflitos. até para baixo, né? Com certeza existem os conflitos de gerações, mas também existem os perfis comportamentais para ocupar determinados cargos e funções. Sim. E muitas vezes o empresário ele não tem esse conhecimento e ele contrata no QI, de quem indica. Uhum. Quer contratar rápido, porque não tem tempo. Sim, Quer tá pagar precisando. barato, Uhum. porque o dinheiro está apertado ali, não está sobrando, ou então ele está torrando tudo com a vida pessoal dele e acha que a empresa não está Isso é dando resultado. gravíssimo também, né? Sim. Uhum. Então, assim, existem vários fatores aí que precisam ser analisados, porque se a gente pensar nesse ponto da mão de obra, como que as grandes redes sobrevivem, Sim. né? Empresas que são, inclusive, multinacionais, enfim, como a nossa mesmo. Que tem boas funcionários, pessoas. Que tem boas pessoas. Porque são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, né? E também uma queixa muito comum entre os nossos clientes, os clientes que chegam até mim eu trabalho muito e não vejo dinheiro, não vejo resultado. Aquele sonho, aquele desejo de que o indivíduo, agora eu vou trabalhar por conta, vou trabalhar o que eu quiser. Aí, Isso. antes trabalhava das 8 às 18, de segunda a sexta. Recebia direitinho no 5º dia útil e aí o sonho vira um pesadelo, né? Exatamente. Que é um pouco do que nós falamos ontem no workshop, do sonho ao pesadelo. Sim. Então, quando... Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os clientes quando eu percebo que estão nessa fase do pesadelo, que é assim, ó. O que você fazia antes na sua empresa quando você começou o seu negócio? Você começou uma empresa pensando em quebrar, pensando em falir? Você planejou ter uma empresa para que ela desse errado? Nunca, de forma alguma, né? Nunca, de forma alguma. E aí, uma reflexão que eu faço é, o que você fazia lá atrás que você não está fazendo agora? Acomodou ou deixou de fazer porque está muito no operacional e Sim. não está mais não está mais no sonho, né? Isso, ou Tá às só vezes se deixou de batendo. sonhar. Parou de sonhar, ficou tão ocupado com os processos, com as coisas que precisam ser feitas, Ou que com parou a de falta sonhar. deles, ou com a falta dos processos, né? Com o cansaço, né? Com o tempo dividido entre a família e a empresa. Porque nós somos seres humanos únicos, né? Não existe CPF, Irrepetíveis. CNPJ, ontem já passou, amanhã talvez não virá. 1 minuto atrás era passado, 1 minuto à frente é futuro. E nós precisamos entender que nós estamos aqui, que a vida é uma só. E que é possível ser feliz e fazer as coisas darem certo de um jeito leve.
E trabalhar, eu falo que trabalhar dá trabalho mesmo, gente. Não tem, né? Trabalhar dá trabalho. Mas dá para trabalhar de um jeito leve, como você disse, fazendo do nosso trabalho o que a gente faria em termos de lazer. É complicado? É mais desafiador? Eu acho que mas eu acho que é possível, com um pouquinho mais de consciência em cima disso. Que o nosso trabalho não é só repetir coisas, fazer coisas assim. Eu vejo o trabalho como servir. A gente fazer algo pelo próximo. Uma empresa tem que servir o seu cliente. Sim, mas isso é trabalhar com propósito. Para quem trabalha com propósito, tem o mesmo pensamento que o seu. Mas tem gente que trabalha só preocupado com dinheiro. Na falta ou na busca. E aí, quando o foco está no dinheiro, Marilda, as pessoas às vezes perdem o propósito. Porque o dinheiro é um recurso. Uma energia que circula por ali, né? Isso, e quem é bom com o recurso ou é bom sem o recurso. E quem é ruim com o recurso e na falta dele também. Pode usar de uma forma boa ou não, né? Exato. É que às vezes a pessoa é muito boa em algo que faz, naquilo que faz, né? Como técnico, mas nem sempre é bom no geral de uma empresa, né? Sim, eu costumo usar isso daí como mal do técnico. Nenhuma faculdade forma uma pessoa para empreender. É só técnico? Para quem fez curso de administração e vai trabalhar no administrativo de uma empresa ou administrar uma empresa, vê o quão é diferente. Para quem fez curso de contabilidade, curso de direito, e se a gente for parar para pensar, um empresário hoje, ele precisa entender de administração, ele precisa entender de contabilidade, ele precisa entender de direito e ele também precisa entender de psicologia, para lidar com pessoas. Hoje precisa muito empreendedor, líder, né? Tem que ser um psicólogo. Sim, e aí é humanamente possível o empresário ter 4 graduações e ainda, né, fazer uma empresa prosperar. Então, quando nós temos especialistas no nosso time e pessoas que estão junto com a gente somando, a coisa flui com mais facilidade, né? E aí a gente consegue alavancar melhor os resultados. Ótimo. Carol, vamos falar dos setores de uma empresa, do setor estratégico. Bacana. Vamos falar de estratégia, vamos falar de RH também, vamos falar de todos os setores financeiros, porque são nesses setores todos que vocês ali identificam possíveis formas de melhorar a empresa, né? Ou estancar, às vezes, algum sangramento muito grave que esteja acontecendo. Legal, Marilda. O nosso foco é trabalhar o empresário. E aí, o empresário, ele muda o comportamento e ele percebe esses resultados na empresa. A empresa é uma forma de medir o nosso trabalho, sabe? Mas o nosso foco é no empresário. E quando nós falamos desses setores, das 5 áreas da gestão, elas são muito comuns em todo tipo de negócio. Pode ser qualquer ramo, que todos esses setores vão estar lá. Exatamente. O que diferencia um de outro é o porte da empresa. Então, uma empresa de pequeno porte ou médio porte, talvez é o próprio dono ou o sócio que faz esse papel da estratégia, do comercial, do financeiro, do RH, dos processos. Numa empresa maior, é setorizado. E aí tem liderança. Tem o gestor de RH, o gestor de financeiro, o gestor comercial. Né? Então, o que muda é a proporção, mas os processos são os mesmos. E falando da estratégia, eu gosto muito de associar com o corpo humano, né? Lá vem forma prática de entender o negócio. É isso aí. Para mim, a estratégia é o cérebro. Ela é vital para uma empresa. Né? E quando a gente fala de estratégia, são alguns fatores que englobam isso, né? Uma empresa acéfala é muito ruim. Não, ela não sobrevive. Ela não sobrevive. Agora que você falou, né, ela tendo um cérebro ótimo, sendo acéfala, ou seja, sem estratégia, lascou-se. É vital. Assim como para o ser humano o cérebro é vital, para uma empresa a estratégia é vital, né? E quando nós falamos em estratégia, a gente precisa entender algumas coisas, mas hoje eu quero citar 3 aqui que eu considero mais relevantes. Então, por exemplo, o posicionamento de um negócio, o posicionamento de uma empresa. Se a gente pensar no supermercado, hoje. Vou anotar, tá? Ok, vamos lá. Se a gente pensar no supermercado hoje, existem supermercados que são de bairro e eles têm um tipo de posicionamento.
que é atender ali o morador daquele bairro. Sim, para coisas mais rápidas, né? Sim, e o Do preço dia a dia. dele é diferente, né? A forma de atender, às vezes ele chama o cliente pelo nome, Sim. né? Então tem toda ali uma estratégia voltada para isso. Se nós pensarmos num atacarejo, é outra proposta. Mas nós também temos o supermercado gourmet. E tudo é supermercado. E tudo é supermercado. Então, dentro de um mesmo segmento, existem diferentes posicionamentos. Isso faz parte da estratégia do negócio, da estratégia daquele empresário, daquele segmento que ele está atuando. Concorre um com o outro? Não necessariamente. De forma indireta. De forma indireta. Mas Todos vendem alimentos, Uhum. mas o tipo de produto é diferente. Sim. As marcas são diferentes. Em alguns é pensado para rápido, outros para estoque, Isso. né? O gourmet para algumas coisas que já vão estar escolhidas, já vai estar dito lá, eu selecionei o melhor para você. Exatamente. Né? Você não precisa pensar muito. Exatamente. E aí, da mesma forma que existem esses posicionamentos estratégicos, existe o perfil de consumo. Então, nós temos ali aquela pessoa que trabalha, que tem pressa, ela vai comprar por conveniência. Não importa se é no bairro, se é no gourmet, se é no atacarejo. Talvez o atacarejo ela nem vá, porque a fila é enorme, tem que comprar em quantidade. Para ela, hora dela é cara para aquilo. Eu não frequento atacarejo. Então, já uma pessoa que está aposentada, que ela tem todo o tempo disponível do mundo, ela pode comprar no atacarejo, ela pode comprar no mercado de bairro. É até um passeio. Sim, né? E se ela tiver, né, às vezes um paladar mais refinado, tiver conhecimento de gastronomia e quiser fazer pratos mais elaborados, ela vai também num gourmet. Mas aí onde que está localizado? Onde essas pessoas moram? Então, tudo isso faz parte do posicionamento que está dentro da estratégia, né, do cérebro de um negócio. Quando nós falamos de estratégia, a gente também pode pensar em conceito. E aí, pegando o exemplo do supermercado também, se a gente pensar no Pão de Açúcar, no Carrefour, são conceitos totalmente distintos. Eu estou falando aqui de âmbito nacional, né? E cada um tem o seu modelo de negócio também. Então, uma empresa, ela precisa ter clareza do seu conceito. E isso vai auxiliar no processo de estratégia. E outra coisa que faz parte da estratégia são os diferenciais competitivos. O que torna o meu produto ou o meu serviço melhor ou mais especial do que o meu concorrente? Por que um consumidor vai deixar de colocar o dinheirinho dele lá no bolso do meu concorrente e vai colocar aqui, na minha empresa? O que vai fazer ele me escolher? Se eu vendo commodity? Se eu... Né? Vende alimento, vende gasolina, tem alguns produtos que não tem o que você fazer. Sim, a Coca-Cola é Coca-Cola em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar. Né? Então, se eu quero vender Coca-Cola, o que vai fazer o cliente comprar Coca-Cola aqui e não comprar Coca-Cola no meu vizinho? Né? Então, é importante, é fundamental que o empresário tenha clareza dos seus diferenciais competitivos. Né? O que faz ele se tornar especial para o consumidor? Para o cliente dele. Se tornar especial para o seu cliente. Estou pensando aqui no meu negócio. Nós falamos um pouquinho já de RH, mas nessa gestão do RH, quais são as maiores dificuldades hoje, além de contratar, dentro da liderança? Ah, sim. Aí você trouxe um ponto bem interessante, viu? A liderança é um grande desafio, né? O empresário enxergar para si mesmo e entender onde ele precisa melhorar. Sair do ego, nossa. E olhar para a realidade, né? Como será que essa equipe vê esse empresário como líder, né? Será que ele consegue influenciar, consegue engajar, consegue fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito? Porque às vezes a empresa tem bastante rotatividade e de funcionários bons, né? Sim. E aí onde que estaria o problema? Precisa ser investigado, né? Existem casos e casos, mas... existe o líder servidor e existe também aquele líder gaivota, sabe? Que fica procurando e só enxerga a caca. E aí você ficar perto de uma pessoa que o tempo todo está enxergando defeito, está reclamando, está criticando, às vezes o ambiente fica meio pesado, né? Nunca, não sabe elogiar nunca. Sim, sim. E existem boas pessoas, Marilda. Existem boas pessoas. Existem boas pessoas. Eu falo que as pessoas colocam muito foco no ruim. Sim. Né? No copo vazio. Sim. Vamos olhar a parte boa do negócio, vamos olhar o que tá bom, né? Sempre vai ter coisa para melhorar. Sim, e uma forma de melhorar
essa equipe, melhorar essas pessoas que estão na empresa é no processo seletivo, é na contratação. Eu digo sempre, nós precisamos ser lentos em contratar e ágeis em demitir. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Hoje eu recebi uma mensagem de um cliente que me disse: eu estou refém de uma pessoa na minha equipe. Essa pessoa passou mal, a empresa não abriu. Isso é muito grave. Quanto custa uma empresa fechada? Nossa. Um dia, né? O empresário, ele abre dia 1 devendo. Primeiro dia do mês ele já está devendo. Tem aluguel, tem todos os custos fixos ali, né? Enfim. Então, isso custa muito caro. Então, no processo seletivo, se ele for assertivo, a chance de dar certo é muito maior. Entendendo o perfil, nós temos ali dominante, influente, analítico, estável. Qual desses perfis é direcionado para cada cargo? E hoje tem até aplicativos, tem como conseguir fazer esses testes de forma que é fácil. Sim. Né? Tem profissionais fazendo isso, né? Sim. E é muito importante. Eu acho muito legal. Eu gosto do DISC, eu gosto do Enneagrama. Eu acho, assim, imprescindível usar isso. Colocar o indivíduo, cada um no seu lugar. E se o empresário não tiver tempo disponível e nem paciência para executar isso, ele pode terceirizar. Existem empresas que fazem processo seletivo para otimizar o tempo e que tem tecnologia, inclusive, para resolver, né? Então, eu vejo que o processo seletivo, quando ele é bem feito, a chance de acertar é muito maior. E muito empresário falha ali. Às vezes, tem uma proposta salarial de carga e função que não está adequada com o mercado. Às vezes, quer uma pessoa muito boa, uma pessoa que vai resolver coisas na empresa que são importantes e quer pagar baixo, né? Quer pagar pouco. Então, tem dó de pagar, mas quer exigir muito, né? Às vezes, contrata uma pessoa boa, mas coloca ali na empresa e não treina, não monitora de forma... Porque nem o próprio empresário, às vezes, sabe o que precisa fazer. Dentro daquele negócio do óbvio precisa ser dito, né? Sim. Precisa. Sim, inclusive tem um livro que eu gosto muito que se chama Adams Óbvio. Então, o óbvio precisa ser dito, né? Às vezes, nós usamos uma ferramenta que se chama Janela de Johari, que é sobre o que está na minha zona cega, o que está na zona pública, né? E tem coisas que acontecem na empresa que está na zona cega do empresário, que ele não está vendo, que todas as pessoas ao redor estão percebendo e ele não. E esse colaborador que chega, ele precisa ser bem treinado, ele precisa ser monitorado, ele precisa ter segurança, ter clareza do que se espera dele, né? Colocam um indivíduo lá dentro e se ele tiver proatividade, ele vai aprender e tal. Mas também pode demorar mais tempo, né? Sim, sim. Então ganha esse tempo. Sim. Quando o funcionário é bem treinado, né? Sim, sim. E isso é fundamental. E treinar não é só uma vez. Treina, retreina, melhora, né? E continua melhorando. E continua melhorando. Exato. Porque a contratação, né? O indivíduo lá dentro é contratado, tem um salário e tal, mas a cultura também hoje faz toda a diferença, né? Com certeza. O empresário ser o espelho, né? Estar fazendo aquilo que ele pede, né? Do funcionário para que seja feito, né? Ser congruente, né? Imagina se você tem um líder que te exige horários. Então aí esse líder vai e marca uma reunião, mas ele só chega atrasado. Qual o exemplo que ele está dando, né? Então, de que pode fazer coisas que não estavam combinadas, né? Diferente do que estava combinado. Sim. Eu acho isso péssimo. Sim, faço o que eu digo, mas não o que eu faço. Não faço o que eu faço, nossa. Gestão comercial, todo mundo gosta, né? O empresário gosta de vender, de vendas. Sim. Mas sempre que uma empresa está vendendo bastante, significa que ela está tendo resultado? Não, não significa. Porque mais importante do que o dinheiro que entra é o dinheiro que fica, né? É o que sobra. Então, eu faturamento e lucro não são a mesma coisa, né? São coisas totalmente distintas, né? O faturamento, ele está muito relacionado ao ego do empresário. Não adianta uma empresa faturar 5 milhões e fechar a operação no vermelho. Às vezes tem empresas que faturam 80 mil e fecham a operação no positivo, né? Então, qual que é a melhor empresa? A empresa que está faturando 5 milhões ou a empresa que está dando lucro? Então, faturamento é para o ego, o que importa é o lucro. E vender errado, marido, também faz quebrar, tá? Porque tem gente que está vendendo muito e não sabe precificar direito. Tem gente que está vendendo muito e não calcula a margem.
E tem gente e tem empresa que depende do dono. Eu conheço algumas amigas empresárias e que elas já me falaram isso. Quando eu não estou na empresa, quando tira férias, ou tem algum problema de saúde, tem bebê, né? O faturamento vai lá embaixo. Aí é uma questão de liderança, equipe, treinamento, né? São uma série de fatores. É o comportamento ali da gestão aliado ao... são as ferramentas de gestão aliada ao processo comportamental. Porque algumas empresas, Marilda, têm as áreas da gestão muito bem definidas, né? Só que elas não têm o comportamento adequado para fazer aquilo funcionar. E aí não adianta. É a mesma coisa de você ter uma Ferrari e andar de Fusquinha. Nada contra, viu, gente? Acho Fusquinha um charme. Mas, né, a pessoa contrata um sistema, paga um sistema caríssimo, mas ela não sabe usar. Então, já vi isso também. A pessoa contrata um excelente profissional, mas ela não consegue dar condições de trabalho para essa pessoa. Esse negócio do sistema, a gente tem hoje muitos sistemas que são muito bons, são muito práticos, né, para o empresário. Mas ele tem que ser alimentado de forma correta. Exato. Ele tem que ser alimentado, inclusive, né? Exato. Não adianta você ter um ótimo sistema se você não lança as coisas lá. Exato. Que te dê os números e, inclusive, saber olhar para esses números também, né? Que é a parte mais importante, né? Saber ler esses e indicadores, agir. Os indicadores falam muito. Sim. Para o empresário, ele tem que saber ler esses indicadores. Sim, para tomar decisão assertiva, né? Decisão estratégica, decisão intencional. Faturamento não é lucro. Não é pro ego. Faturamento não é lucro. E aí, sabe qual que é um exemplo clássico, Marilda? Só, Diga. Desculpa, complementando isso daí. É o pensamento do CLT com o pensamento do empresário. Então, às vezes, esse empresário, ele era CLT, né? E aí ele ganhava ali um salário de... Quanto é um salário bom aqui na sua região? Eu acho que um salário médio, uns 5 mil. Vamos colocar 5 mil. Então, vamos usar esses 5 mil como exemplo. Aí, essa pessoa, ela trabalhava, tinha um emprego, né? Tinha que cumprir horário ali, responsabilidades e tinha a garantia de um salário de 5 mil reais todos os meses. Ela passa a empreender, ela começa a ver o movimento do dinheiro na vida dela. E aí... o dinheiro que está no caixa... eu mereço. É meu. É meu, né? E esse dinheiro é da empresa. Essa história, nossa vida. Então, assim, ao invés de passar 5 mil, começa a passar 50. Daqui a pouco começa a passar 100, começa a passar 150. E aí, essa pessoa tem uma tendência, se ela não for organizada financeiramente, se ela não analisar os indicadores, a subir o seu padrão de vida de uma forma que o caixa não suporta. E aí, ele é o problema na empresa dele. Sempre quando eu vejo empresas que estão subindo, né, que tá lá, eu acho muito bonito, aí daí a pouco o povo começa carro importado, um monte de transformação na vida, aquilo começa a me dar arrepio. Eu falei, ai, gente, será que esse povo está fazendo isso de forma consistente? Porque eu passei por isso, eu sei exatamente. E antes de eu ter passado por isso, eu vi empresas fazerem isso, eu fiz isso na minha empresa, vi recentemente pessoas fazendo isso, e eu lamento muito. Lamento muito, porque Sim. é tudo falta da tal da gestão, né? Sim. Disso que nós estamos falando, de olhar para indicador, de entender que aquele dinheiro que está no caixa não é dele, Sim, né? Sim, e o empresário de sucesso, ele sobrevive do lucro da empresa, né? E retirada de lucro não é complemento de salário. Então, assim, o ideal é você fazer uma retirada de lucro, ou até 2 por ano, né? Então, caso haja lucro. Sim, não, tem né? que ter, né? Tem porque que senão ter. não convém ter uma Sim, empresa. Exatamente, não é melhor trabalhar Senão a gente vira uma ONG. Melhor trabalhar como CLT. Porque a maioria não tem essa noção, porque as contas pessoais são pagas com dinheiro da empresa e vai tudo embolado. Exato, aí fala assim, não, eu não tenho salário, eu não tenho prolabore, eu não gasto nada daqui. Ah, não? Mas e aí, de onde tirou essa casa, de onde tirou esse carro? E não é errado, Mário, do empresário prosperar, né? A gente... É ótimo, é lindo de ver isso. É lindo, mas assim, o dinheiro é um assunto que ainda tem muito tabu, né? É um assunto que não é muito tratado em casa, não são todas as famílias que conversam sobre dinheiro. A educação financeira deveria ser uma matéria escolar, né? Não posso dizer se hoje é, se hoje não é, acredito que algumas instituições de ensino são. Mas o que ocorre?
O fato é que, para prosperar, é necessário investir em ativos. Ativos são coisas que trazem mais dinheiro para o bolso. Uhum. Muitas pessoas investem em passivos. Passivos são coisas que tiram dinheiro do bolso. Exatamente. Né? Então, é importante pensar sobre isso. Faturar muito, ter movimento e não ter dinheiro. A gente vê muito isso, né? Sim. Vende, fatura. A empresa está fazendo um movimento muito grande, mas se for parar para ver... Às vezes a pessoa está operando tanto no giro que ela não percebe. Uhum. E aí, quando cai, o tombo é grande. Daí só vai perceber exatamente, às vezes, numa crise, porque Uhum. vai levando tudo embolado, né? Vai Uhum. ali no Sim, giro. sim. Vamos falar agora de algo mais profundo. Vamos falar da gestão emocional, né? Essa é boa. Que é tudo sobre o empresário. Sim. Por Bom. mais que ele queira, Uhum. né? Falar que é do governo, que é um monte de gente, é sobre ele. Eu começo a conversar com você e me vem aqui um monte de livros, um monte de conhecimento. Parece que meu cérebro vai abrindo assim, e várias ideias vão surgindo, né? Vamos colocar tudo isso aí para a audiência. Mas, por exemplo, gestão emocional é a base de tudo, Marilda. Porque se ele dominar isso daí, ele vai dominar o financeiro, o RH e todas as outras, né? Ela é importante e utilizada em todas as áreas, mas é sobre a autorresponsabilidade. Tem gente que só gosta de reclamar e é só isso que a pessoa sabe. Então, é muito fácil colocar a culpa na economia. Sempre, né? Sim, é muito fácil colocar a culpa na economia, no governo, no clima, no vizinho, no concorrente. Se choveu, tá molhado, é porque tá muito molhado. Sim, se tá agora, né? Estamos em agosto, é porque tá muito seco. Sim. Enfim. E aí existe uma bola enorme aqui, que é o que é externo. A gente não controla essas coisas. Uhum. Mas dentro do interno, que é só esse pedacinho aqui, a gente pode controlar. E a emoção é uma coisa que se pode controlar. Porque na falta dela são cometidos erros irreparáveis. Agressão, xingamento. Agressão física mesmo, não só verbal, né? E aí pode fechar uma empresa por danos morais. Pode, hoje tá muito... Pode ir para cadeia. Pode queimar a reputação de um negócio. Pode interferir em todos os aspectos da gestão, né? Uma emoção não bem trabalhada. Sim, sim. Então, tem que aprender a lidar com raiva, com alegria, frustração, com alegria, né? Que a alegria não pode virar euforia, né? Sim. A raiva não pode virar agressão. Sim. Tudo isso. A tristeza não pode travar, não pode parar, né? Porque o medo, líder inspira, né? Isso, o medo, usar bem o medo, né? Porque o medo é bom, mas... Tem seus dois lados, né? O medo é bom, mas se ele se travar por conta do medo, o medo é bom para proteger. Sim, sim. E esse líder, ele precisa entender, esse empresário, que ele é o espelho da equipe dele. A equipe olha nele e reflete. Aí tem um monte de gente que fala mal de todos os funcionários e fala um monte de coisa e tal. E aí, às vezes, eu já falei isso, né? A equipe é espelho. Nossa, o povo fica bravo, né? É, né? O povo fica bravo. É porque dói, né? Tem coisas que a gente não quer ouvir. Tem coisas que é melhor só reclamar mesmo. E tá tudo bem quem quer só reclamar. Eu só não quero essa pessoa perto de mim, porque eu não tenho tempo pra isso. Sem tempo, irmão. Eu também não faço questão nenhuma de ver o copo meio vazio, não. Eu gosto de ver o copo meio cheio. Sim. Eu gosto de focar naquilo que eu consigo resolver. Aquilo que eu não consigo, tchau. Exato. Exato. Marilda, e tem tanta coisa que a gente consegue resolver com um comportamento bom, só que é só querer fazer. Nem todo mundo quer fazer. E isso é o que diferencia pessoas que prosperam de pessoas que fracassam. Porque vários ramos, o mesmo segmento, empresa fecha, empresa abre. Sim. Empresa dá certo. O tempo todo. O tempo todo. No mundo inteiro. Então, e aí vai dizer que é disso ou daquilo? Sim. Não, é responsabilidade de quem estava ali. Que é sorte ou azar? Sorte ou azar? Piorou. Falar de sorte ou azar. Então.
Tem um estudo, né? As características comportamentais do empreendedor de sucesso. Eu anotei Sim. todas ontem no workshop que eu assisti com vocês lá. Vamos falar delas. Vamos Né? sim. Já que nós estamos falando de emoção. Sim, antes da gente introduzir, eu posso só contextualizar como elas surgiram? Pode, por favor. Bacana. Então vamos lá. A ONU, ela contratou esse estudo há muitos anos atrás, porque ela queria entender exatamente isso, o que diferenciava empresas que prosperavam de empresas que faliam. E esse estudo, ele durou mais de 20 anos. O pesquisador que fez o estudo, ele identificou que todas as empresas que prosperavam tinham esses comportamentos na gestão, na liderança. Então pesquisou inclusive empresas do mesmo segmento, em vários lugares diferentes do mundo. E criou-se um avatar. É como se fosse assim uma utopia de um empresário perfeito. Então, o empresário que tem sucesso, ele se comporta dessas 10 formas aí. Ele tem que ter as 10? Sim, ele tem que ter as 10. Tem que ter as 10. Sim. Bora lá. Bora então, lá. aqui, estabelecimento de metas. Vamos falar do Bacana. quanto isso é importante. Olha, para mim, essa é a primeira. É a primeira, é a a primeira, principal. número 1. É a primeira, a número 1. Nós precisamos ter meta para tudo na nossa vida, né? Senão, você não tem direcionamento, você não sabe para onde está indo. E aí já dizia lá, né? Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você está indo, então qualquer caminho serve, né? O estabelecimento de metas, quando nós começamos a trabalhar isso no programa, nós iniciamos ali pela parte de vendas, pela parte comercial, pela gestão comercial, a parte de faturamento. Mas ao longo do trabalho, nós estabelecemos meta de lucro, meta de redução de custo, meta de cliente ativo. Então, são vários tipos de metas. Quando você tem meta, a sua equipe se compromete com ela e você alavanca e tem resultados melhores. Eu acho super legal quando eu fico sabendo de uma empresa que tem meta. Eu acho muito triste, porque tem algumas que conseguem né, trabalhar sem meta. Eu acho que fica chato. E além disso, Marilda, olha que coisa. Já aconteceu comigo assim, ó, tô atendendo uma empresa e a gente faz essa pergunta. Você trabalha com metas? O empresário fala, trabalho. Fala, e tá batendo? Ele fala, não. Há quanto tempo? Cri. Por quê? Porque às vezes calculou errado, criou uma meta inatingível. Isso desestimula também a equipe, né? Totalmente. A meta, ela tem que ser possível e, ao mesmo tempo, desafiadora. Sim. E nós temos que entender que a empresa necessita crescer. Porque se uma empresa não está crescendo, ela está o quê? Morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. De estagnada para baixo, né? Sim, ontem eu conversei com um empresário lá no nosso workshop e ele me disse assim, ó, eu tô mantendo o mesmo número de clientes já há 11 anos. Eu falei, é? Ele falou, então tá bom, né? Eu falei, você acha que tá bom? 11 anos. Aí ele falou, porque o meu nicho de mercado, os meus clientes vão morrendo. Aí eu falo mesmo, mas e os clientes que estão nascendo? A hora que todo mundo morrer, fecha a empresa. E os clientes que estão nascendo, quem que tá atendendo? Aí ele ficou pensando e falou, abriu muito concorrente, né? Eu falei, então, você tá com a falsa sensação que tá bom, mas na verdade você tá estagnado. E talvez essa estagnação tá fazendo você perder muito mercado. Mas se a gente não olha para isso, não trabalha com meta, como que eu vou saber? Quanto que foi vendido? Com acompanhamento dessas metas todas, né? Sim, que aí entra num outro comportamento que nós vamos falar daqui a pouco. Porque não basta estabelecer a meta. Tem empresário que, pasme, eu vou te contar uma coisa agora, acho que você não vai acreditar. Tem empresário que não compartilha a meta com os funcionários, porque ele tem medo de falar o número da empresa. Aí eu te pergunto, se eu for fazer uma conta de padaria, você acha que o funcionário não conversa lá com o outro? Não, ou quanto você vende no mês? Quanto que eu vendo no mês? Nosso patrão está enriquecendo nas nossas costas. Eles conversam, eles sabem quanto que eles vendem. Às vezes ele acha que o empresário é muito mais rico do que ele é. Uma gestão colaborativa, uma gestão compartilhada, informação, gente, no Grupo Desafio nós sabemos tudo. E nisso de metas, né? O que eu acho muito louco, de vendedores que já me falaram. Bateu a meta, e não acontece nada se ele fizer a mais do que aquela meta. Aí ele segura a venda para deixar para o mês que vem, porque não vai fazer diferença. É porque não tem campanha de incentivo, né? Eu já ouvi isso de alguns vendedores. Falam, gente, onde que esse empresário está com a cabeça? Sim. Fazer o indivíduo segurar a venda. Sim. Por quê? Não percebe? Não...
Então, Ou não precisa? O que rola? talvez ele não tenha um programa de incentivo para a equipe dele, né? E aí a equipe não se sente motivada a fazer um número melhor, a trazer resultados maiores para a empresa. Porque daí se ele vender ou se ele não vender, vai ficar da mesma forma. Então, o que move vendedor, Marilda? Comissão, ganhar prêmio. Nossa, eu ganho direto. Então, Mary Kay presenteia muito as consultoras consistentes. Ontem mesmo ganhei. e você acredita que tem muita empresa que tem vendedor e não paga comissão? Então, não Ou tem empresa como. que paga uma comissão super faturada que também, às vezes, não cabe. Estrangula lucro daí, né? E aí contrata uma pessoa boa, promete uma comissão alta, depois vê que não consegue pagar, perde a pessoa boa. São muitos fatores, são inúmeros. Quanta coisa para ajustar. E vocês entram varrendo isso tudo. A gente entra analisando e vendo como pode melhorar. Porque toda empresa tem a sua história bonita também. A gente respeita muito a Sim. história das pessoas, sabe, Marilda? Porque todo mundo começa com uma ótima intenção, Sim, sim, né? sim. Todo o começo de namoro é assim, né? Sim, sim, sim. A gente respeita muito e trazemos ali o que a nossa metodologia pode ajustar para melhorar esse processo. Então, meta é um comportamento fundamental. Tudo que não é medido ou Pode morrer ali, pode... Ontem o Zé falou sobre isso com a gente. Tudo que não é medido ou é roubado ou é Desperdiçado. desperdiçado. Então, precisamos saber como que nós estamos vendendo, se a gente está vendendo certo, onde que nós podemos chegar. Teve um cliente uma vez que me chamou muita atenção, ele atuava no ramo de prestação de serviço. Atuava não, ele atua até hoje. E sabe como que ele estabelecia a meta dele? Com base no que ele tinha de pagar naquele mês. Ah, que legal. Minha meta são os meus boletos. Exato. E não na capacidade comercial do time dele. Então, assim, se ele tinha 30 mil para pagar de conta, na cabeça dele ele tinha que vender 30 mil no mês. E tá aí o lucro. Cri, de novo. Ou seja, era funcionário mesmo, né? Sim, Ele era sim, é a cabeça do Ele funcionário. criou um emprego para ele. Para ele. Esse mesmo, ele já foi concursado público, depois montou um negócio. Perfil estável ali. E foi uma pessoa que teve uma virada de chave, entendendo que se eu tenho um time que tem capacidade de entregar X mais X mais X, por que eu tô aceitando só meio X? Uhum. Né? E aí Só o isso tantinho mudou dos muito. boletos aqui. Isso mudou muito, Marilda, assim, muda muito o resultado. Tanto estabelecer a meta de venda quanto a meta por vendedor. Cada equipe, cada pessoa performa de um jeito. A gente não deve dividir a meta igual para todos os funcionários. Regiões, muitas vezes, né? Sim. Dependendo da empresa, cada um tem uma região, né? Região, segmento, a própria pessoa da equipe. Não são todas as pessoas que performam iguais. Uma pessoa que entrou hoje na equipe não pode ter a mesma meta de um vendedor que já tem uma carteira e está há 5, 6 anos no negócio. Não é justo, não é coerente. Tem que ser ajustado. Sim. Uma das coisas que eu achei, você falou de estável, aqui o segundo item, busca de oportunidades e iniciativas. Às vezes o estável tem medo, né, de buscar essas oportunidades, de correr esses riscos. Falando das iniciativas aí, o estável ele é um perfil comportamental que preza mais pela segurança, né? Mas esse comportamento de busca de oportunidade e iniciativa, ele é fundamental para o empreendedor de sucesso. Será que dentro do seu negócio hoje, para quem está nos assistindo agora, tem a oportunidade de ganhar mais dinheiro dentro desse negócio? Oferecer mais algum produto, oferecer mais algum serviço. Encontrar Enfim. algo que possa ser um diferencial competitivo ou que possa melhorar aquilo que você já faz. Você já tem um negócio, já tem uma base de clientes. Será que é só isso mesmo ou dá para melhorar, né? Então, quais são oportunidades que estão aí obscuras no negócio que essa pessoa não está enxergando? E mais do que enxergar, assim, mais não. Tão importante quanto enxergar a oportunidade é ter iniciativa para agir. Porque se eu só vejo a oportunidade e não faço nada com aquilo, eu não mudo meu resultado. Fica vazio, né? Fica sendo um conhecimento que não é aplicado. Exatamente. E aí não é possível ser medido, né? É igual aquelas pessoas que têm muito hábito de planejar. E só fica na cabeça. E não age. E não faz. E é a ação que muda resultado. Planejamento, ação, monitoramento. Nesse busca de oportunidades e iniciativas, ele tem que entender que ele tem que correr riscos calculados. Exatamente. Que é a terceira
comportamento. Terceiro comportamento. Exatamente, porque nós temos ali pessoas que são um carro sem freio, né? E o que o carro sem freio faz? Só acelera. Só acelera, sai destruindo e atropelando todo mundo, né? E temos pessoas que são um carro com freio de mão puxado. E o carro com freio de mão puxado, ele não sai do lugar. Então, é muito importante aprender a calcular risco. Senão, o negócio ele fica à mercê da sorte. Da sorte, Daí ele pode dizer que foi sorte ou azar, né? Exato. Ou foi a boa sorte que ele plantou e está colhendo, né? Colhendo. Então, correr risco calculado é muito importante, né? Calcular para ver se vale a pena você mudar de ponto, vale a pena contratar uma pessoa mais estratégica, vale a pena ajustar o meu fornecedor. Eu tenho um cliente recente, Marilda, olha que interessante, que ele, uma hamburgueria, tá? Quando nós fomos fazer a ficha técnica ali dos lanches, nós percebemos que ele estava perdendo muito dinheiro em alguns lanches específicos e assim, esse cliente ele é apaixonado, fissurado por qualidade. Ele não queria mudar a marca dos produtos, ele não queria reduzir a quantidade, ele queria manter aquele padrão, só que ele pagava para vender os lanches. Nossa. Alguns lanches do cardápio ele pagava para vender. E aí ele descobriu... Pode falar que aí tem ego também? Eu acho que nesse caso eu não vejo como ego, porque era uma pessoa muito simples. Eu enxergo mais como falta de conhecimento mesmo. Sabe aquele sofrimento de fazer as coisas no peito, na garra? Porque tem muita gente que quer aparecer, né? Fazer bonito. Não. Enfim, mas não consegue cobrar aquilo que o produto está oferecendo. Não era esse caso. Nesse caso era falta de conhecimento mesmo. Inclusive, os lanches são assim, maravilhosos, são muito gostosos. Mas o que aconteceu? Ele percebeu que ele comprava o bacon fatiado. Ele comprando a peça e fatiando, deu uma diferença de mais de R$20 no quilo. E isso ajustou o lucro dele. Então, o que era prejuízo, virou lucro. Detalhe importante, não mudou a marca. Mudou o serviço de ter que cortar, mas ele já tinha que fazer outras atividades ali na hamburgueria que estava relacionada à preparação. Ele já tinha essa peça lá, essa máquina. Sim, então, na praticidade de comprar fatiado, ele estava tendo prejuízo. E se a gente não chega e corrige, ia chegar uma hora que não ia aguentar mais. E não ia nem saber de onde. Não. E a empresa vendendo, tá? Cheia de cliente, muitos pedidos. Todo sanduíche que ia bacon tinha prejuízo. Ai, que dó. Planejamento e monitoramento sistemático. Eu estou observando aqui que parece que elas vão de baixo para cima. Na verdade, é que você pulou do risco calculado aqui, ó, da busca de informações. Risco calculado. Foi o que nós falamos acabamos agora. de falar do risco. Busca de informações. Mas eu já tinha pensado sobre isso. Buscando informações, a gente consegue correr risco melhores calculados. Exatamente. Se eu não tenho informação, como que eu vou calcular meu risco? Então, eu preciso ter informação de mercado, de cultura, de ambiente, de pessoas, de fornecedores, de perfis de clientes. Daquilo que a gente falou no começo, né? O mercado gourmet, ele tem que estar num lugar mais estratégico. Exato. Então, toda essa pesquisa, toda essa busca de informações para montar, fazer o negócio no lugar certo, o produto correto. Exato. Então, na busca de informações, o empresário que busca informação, ele está mais seguro para tomar a decisão. Tem gente que trabalha com vendedores, com fornecedores que vão vender lá na porta. Então, eu tenho uma empresa, eu recebo aqui um representante comercial. Se ele não aparece... Fica sem produto. Geralmente eles aparecem até demais. Só que aí o que acontece? Essa pessoa, ela às vezes não vai buscar na fonte. E aí ela tem um intermediário ali que fica, às vezes, a desejar com a parte financeira, porque o custo acaba sendo maior. E entre outros exemplos, né? Então, buscar informação é fundamental para o empresário de sucesso. Informação do seu ramo, informação do seu mercado, informação na sua área de interesse, informação na sua deficiência, porque a gente não sabe de tudo. Não tem como, né? É muito difícil. Sim. O planejamento e o monitoramento sistemático. Esse é maravilhoso. Esse é um dos que eu mais gosto. De novo, se eu planejo e não ajo, eu não mudo o meu resultado. Então, nós temos uma tríade aí: planejamento, ação, monitoramento. O monitoramento, Marilda, é o acompanhamento. E o que é o planejar? Gente, o que eu vou fazer com a minha empresa? O que eu vou fazer amanhã quando eu acordar? Eu vou chegar na minha empresa, sentar na minha cadeira e ficar esperando o dia acontecer? Depois eu vou embora com aquela sensação assim, nossa,
Foi dia tão passou cansativo, rápido. passou rápido e parece que eu não Não fiz fiz nada. nada. Porque se a pessoa não tem controle nem do tempo dela, como que ela vai controlar e gerir um negócio? Né? Então, planejar e monitorar é fundamental. Assim, você consegue pensar em todas as áreas do seu negócio, em todas as áreas da gestão com esse comportamento. Para ser estratégico, eu tenho que planejar, eu tenho que monitorar. Para cuidar da gestão comercial, eu tenho que planejar e monitorar. Não é só contratar uma pessoa e colocar ela lá na venda. Para fazer a gestão financeira e fazer a minha empresa ter lucros e melhorar o lucro da minha empresa, eu tenho que planejar e monitorar. Qual que é o meu orçamento do mês? Quanto que eu posso investir em cada área? Onde que eu tenho que cortar? Custo é igual a unha, tem que ser cortado. Se eu não planejo e não monitoro, eu tô de novo igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Exigência de qualidade e eficiência. Maravilha. Quem mede isso, Marilda, é o próprio cliente. Eu falo que qualidade é uma palavrinha grávida, porque é uma palavrinha que tem vários significados. Para cada pessoa, qualidade é uma coisa diferente. Né? Talvez, para mim, qualidade seja que a empresa cumpra o que ela me prometeu, mas, na verdade, isso é o mínimo. Isso é o mínimo, é a obrigação dela. É a obrigação, né? Mas tem pessoas que talvez a qualidade é receber um mimo no final da negociação. Então, qualidade, quem percebe a qualidade é o cliente. E o empresário de sucesso, ele precisa ser apaixonado por qualidade e eficiência. Então, o que eu posso fazer para melhorar dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso ter mais qualidade, mais eficiência sem aumentar meu custo? Como eu posso melhorar minha qualidade e minha eficiência sem aumentar o meu tempo? Ou reduzindo o custo? Tem bastante coisa para ser analisada. Só né? que na correria do dia a dia, se não tem planejamento, a pessoa entra no modo automático e ela passa a não enxergar um monte de coisa. Eu vejo tanto isso. Nossa. Persistência. Esse aí é só para os corajosos, né? Eu já vi aquele emoji do Sim, da força, isso né? daqui, ó. E o tempo inteiro, né? Não dá para deixar flácido, né? Sim, mas tem que persistir, tem que fazer dar certo, mas também tem coisa que precisa saber a hora de parar. Porque às vezes a empresa está afundada. E às vezes essa persistência pode ser igual teimosia. Pode ser uma linha muito tênue, né? Entre a persistência e a teimosia. Então, a persistência é um comportamento positivo, né? Por isso que se ele não tiver planejamento e monitoramento, ele pode estar sendo teimoso. Teimoso, exatamente. E a persistência é assim, ó, eu faço mesmo sem vontade. Eu tô triste hoje. Preciso abrir minha empresa. Mesmo. E preciso fazer meu melhor. E preciso engajar minha equipe. E preciso, né? Então, a persistência é você fazer aquilo que você não gosta, muitas vezes, né? Mas entendendo que é necessário para alcançar um objetivo. E esse objetivo tem que existir, tem que estar em algum lugar, tem que estar claro, compartilhado, né? Porque se ele estiver só na cabeça do dono, as coisas não vão rodar. Uma das características que a gente falou agora há pouco, da geração, né, nova, eles querem estar fazendo parte, eles precisam estar engajados. E a forma antiga de gerir empresa não trazia isso. Era de cima para baixo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tô pagando, tem que fazer. Tô pagando, tem que fazer. Não é mais assim. Não é. Mudou muito. Não é mais assim. Fazer as pessoas participarem da gestão da empresa, de tudo que acontece dentro da empresa. Muitas vezes uma solução vem da ideia de uma pessoa que não se imaginava. Com certeza. E se você pensar na pirâmide de Maslow, lá na teoria das necessidades, da hierarquia, a autorrealização é uma coisa que está ser reconhecido, ser percebido, porque nós somos humanos. Sim. Né? Então, quem não gosta de ser visto, quem não gosta de ser elogiado, quem não gosta de E muitas vezes, né, no que a gente falou agora há pouco sobre metas de vendedores e tal, muitas vezes esse mimo a mais, essa coisa a mais que se faz para um vendedor, não necessariamente tem que custar caro. Um reconhecimento não necessariamente é algo que tem que ser caro para a empresa. Às vezes é um dia de folga, Marilda. É sair um pouco mais cedo, pagar um jantar para ele ir com a esposa, alguma coisa, algo que faça a pessoa
se sentir assim valorizado por aquilo que fez, que desempenhou. Exatamente. O papel do líder é cuidar das pessoas e essas pessoas que cuidam dos processos. Se a gente não estiver olhando para as pessoas e amando as pessoas, será bem mais delicado fazer nossa empresa prosperar. Eu falo que o amor é a linguagem do planeta Terra. Se a Sim. gente usar essa linguagem, né? Sim. Só que o amor não é o amor irresponsável, não é o amor de qualquer forma. O amor envolve dar uns pega de vez em quando, né? É o amor ágape, né? É o amor que envolve treinar, é o amor que envolve fazer o que tem que ser feito. Ouvir, né? Fazer o que tem que ser feito. Né? Comprometimento, estamos na 8ª Essa característica. daí é fundamental. O quão comprometido as pessoas estão com seus negócios, com seus resultados, com a sua equipe, com o sonho que deseja ser alcançado, com a meta. Se não tem comprometimento, não vai. Não sai do lugar. Não sai. E aí, o que acontece no Desafio Empreendedor é que tem empresa que nos contrata achando que a gente vai lá fazer para eles. E não é esse o nosso trabalho. Sabe por quê, Marilda? O nosso trabalho tem início, meio e fim. A gente entra, ensina, implanta e sai. Eu não sou um eterno dentro daquela empresa. Eu não fico recebendo parcela do cliente a vida toda. E o nosso contrato garante retorno. Se o empresário não se compromete para colocar a mão na massa e fazer junto com a equipe dele a coisa acontecer, nem precisa dele me contratar. Sabe por quê? Não é o perfil do seu cliente. Não é. Porque ele vai me contratar, a gente vai fazer junto com ele lá, né? Vai orientar, ele vai implementar e a hora que eu for embora ele para de fazer, não muda o comportamento. A empresa volta a ser o que era antes, ou até piora. Então, o comprometimento é fundamental para o empresário bem-sucedido. Persuasão e redes de contato, tal do networking. Exatamente. Tão importante hoje, né? Muito. Os relacionamentos, né? As pessoas, nós não chegamos sozinhos a muitos lugares, né? Por exemplo, que oportunidade boa estar aqui com você hoje, né? A forma como nós nos conhecemos, quantas pessoas ontem você pôde levar para conhecer o nosso trabalho, né? Elas também saíram satisfeitas com o que aprenderam ali. Então, se não fosse por você, eu não teria acesso a essas pessoas, elas não teriam acesso a mim. Tenho certeza que elas são gratas a você pela oportunidade, assim como eu sou. E a persuasão e a rede de contato é esse comportamento do relacionamento, que nos faz acessar coisas e pessoas que talvez sozinhos não chegaríamos, né? Sim. Independência e autoconfiança. Olha só, eu gosto muito desse. Na verdade, eu gosto de todos. Cada hora que você lê um, meu coração bate um pouco mais forte. Então, aqui, esse autoconfiança, sim, que às vezes a pessoa, para ter autoconfiança, ela tem que saber quem ela é. Exato. Se ela não sabe quem ela é, qualquer coisa que qualquer um diga, ela aceita. Sim. Então, autoconhecimento é importantíssimo aqui, né? Muito, muito. E a autoconfiança, ela também não pode ser arrogante, né? Então, ser independente, exato. Ser independente é saber aquilo que você precisa fazer o que precisa ser feito e confiar naquilo que necessita ser feito. Tem empresa que não cresce porque o dono, ele está centralizando. Ele não consegue confiar na própria equipe. Se ele não confia na própria equipe, como que ele vai crescer? Então, aí está uma falta de confiança nele também, né? Sim, exato. Exato. Então, por isso que a autoconfiança é um comportamento fundamental. E durante o desafio, nós implantamos no trabalho individual todos esses comportamentos no cliente por meio de ações práticas que ele vai implementar na equipe dele e acompanhar junto. Não é só uma apostila que ele tem que ler, uma aula que ele tem que assistir. Não, é um trabalho, mão na massa. É mão na massa mesmo. Sim. Que eu já vi reuniões de vocês, já fui em treinamento, participei dessas reuniões dentro da empresa e eu, assim, fico sempre só admirando, porque eu já comentei com você, né, eu tenho uma falência na minha história e eu falo que se eu tivesse, naquele período, tido a ajuda de uma empresa como vocês fazem, ido lá, mostrar para mim os meus pontos cegos, porque eu tinha bastante coisa boa na minha empresa, mas não foram as coisas boas que me fizeram falir, evidentemente, né? Então, foram muitas coisas que eu não enxerguei a tempo. Hoje eu consigo
enxergar. Hoje eu consigo ver o que foi que deu, que levou ao resultado que teve, né? Mas na época eu não conseguia, justamente por causa da correria, da loucura, do ego e uma série de situações que, se eu tivesse tido essa ajuda, eu não teria... isso não teria acontecido. Então, eu desejo muito que a empresa de vocês expanda para todos esses lugares que as empresas estão aí com seus donos desesperados, muitos desesperados, ainda mais na situação econômica que a gente está hoje, a história da reforma, que é todo mundo meio sem saber o que vai acontecer, mas independentemente de tudo isso, se a empresa estiver forte nesses pilares, né, nesse estratégia, pessoas, comercial, financeiro, tiver tudo ok, tudo bonitinho, tudo caminhando, tudo firme. Aliado aos comportamentos. Aliado a esses comportamentos aqui, Sim. porque assim, nota 10, é difícil, a perfeição é difícil. Mas entre uma nota 4 e uma nota 7,5, 8, já melhora bastante, né? E o que importa é a constância, porque nada acontece do dia para a noite. Uma pessoa não emagrece nem engorda do dia para a noite. Sim. Um casamento não começa e nem termina do dia para a noite. Uma empresa não prospera e nem fale do dia para a noite. São coisas que acontecem seguidamente, repetidamente, que leva a esses resultados aí. É isso mesmo. Então, se você chegou até aqui e você conhece uma empresa, uma pessoa que tem uma empresa que está precisando olhar para tudo isso daqui, comenta aqui embaixo, manda para esse seu amigo, né, ou se você é dessa empresa, comenta aqui. Que nota que você daria para essas competências que nós acabamos de falar aqui, ó, que nós vamos colocar aqui nos comentários. Quais são as notas? E dentro dessas notas aqui que você der, Carol, fala um exercício, dá um exercício para quem estiver assistindo a gente. Sobre os comportamentos do empreendedor de sucesso? Pegar legal. esses comportamentos aqui e fazer uma tarefa. Uma autoavaliação, né? De 0 a 10, que nota você se dá, por exemplo, no quesito estabelecimento de metas? O quão bom você se considera para fazer isso? Faz uma autoanálise aí de 0 a 10 de cada comportamento e avalia se faz sentido conversar conosco. Vai ser um prazer. Mas é a nota que você tem, não a que você gostaria de ter. Tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade, tá? Carol, mais alguma coisa que você queira dizer para as pessoas que vão assistir aqui a gente? Sim, Marilda, nós estamos com a turma 4 de Cambé aberto, né, para a região aqui, Rolândia, e vai ser um prazer conhecer esses empresários. Nosso processo seletivo já está pronto, o Cristiano está visitando as empresas e fazendo a seleção. Por que nós falamos de processo seletivo? Porque nós precisamos entender o perfil e se é o momento do empresário de estar conosco. Então, nós conhecemos esse empresário, ele também nos conhece, avaliamos se estamos na mesma linha. Nós temos um risco em contrato, né, assumido, que é a garantia de retorno de investimento em contrato. Então, para nós é fundamental essa análise. Tem que ser muito bom para oferecer isso aí, hein? Sim, mas nós temos segurança, né, do trabalho aí de tantos anos. Então, o Cristiano, ele está com a agenda disponível aqui. Nós já estamos com alguns contratos fechados, algumas empresas já bloquearam a especialidade e a turma começa dia 28 de setembro. Então, temos aí mais um mês para poder oferecer esse trabalho aqui na região de Cambé e Rolândia. E eu te agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição. Muito obrigada, Carol. Fico muito feliz da gente ter esclarecido essas coisas aqui para a nossa audiência. Então é isso. Sempre tem algo para você fazer além do horizonte.